Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso programa A Diferença entre Jihad e o Terrorismo. Nos nossos vídeos passados, nós falamos daquilo que são os níveis de Jihad. E dissemos que o Jihad tem níveis. E o primeiro nível de Jihad, e o mais importante, chama-se Jihad al-Nafs. Jihad al-Nafs, que significa Jihad contra o seu instinto. E o segundo nível de Jihad chama-se Jihad al-Shaitan, que é Jihad contra o Satanás, o diabo e por aí em diante. E hoje iremos falar do terceiro nível, que chama-se Jihad al-Kuffar wal-Munafiqin. Jihad al-Kuffar wal-Munafiqin é o Jihad contra a incredulidade e a hipocrisia. E neste nível de Jihad é importante deixar claro o seguinte, pois iremos falar da parte militar ou da parte da guerra. É importante deixar o seguinte, que nem toda guerra chama-se Jihad, por mais que envolva muçulmanos. Para que uma guerra seja conhecida, seja denominada como Jihad, é necessário que ela tenha três elementos importantíssimos. E cada um desses elementos é importante para validar ou sustentar o outro elemento. E na ausência de um desses três elementos, invalida a palavra Jihad nessa guerra. O primeiro elemento e o mais importante é a existência de uma causa de legítima defesa em nome do Islã. O que significa deve existir um agressor do outro lado. E aqui é onde é conhecido o Jihad al-Difa'i, quer dizer, Jihad na defesa contra aquele que é o agressor. E sabe, meu querido e amado irmão, que no Islã os inimigos são divididos em três categorias. A primeira categoria é aquele inimigo que não aceita a tua fé e te agride por causa disso, que significa por causa da tua fé. E o segundo inimigo não aceita a tua fé, não te agride, mas apoia quem te agride pela fé. E o terceiro inimigo é aquele inimigo, apesar de que não aceitar a tua fé, ele prefere viver em harmonia, em paz contigo. A esses Allah subhanahu wa ta'ala falou no Sagrado Alcorão: La yanhakumullah an alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala, quanto àqueles que, apesar de não aceitarem a vossa religião, não vos agridem pela causa da religião, nem vos expulsam dos vossos lares por causa da religião, desejam eles viver em paz convosco. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: La yanhakumullah an alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Que vocês também retribuam essa boa convivência, vivendo com ele em harmonia e a justeza, que significa viver com eles de forma justa. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala certamente que ama aqueles que são os justiceiros. E a partir daqui ficamos com os primeiros níveis de inimigo, a primeira categoria de inimigos, aqueles que te agridem pela causa da religião. Por esse motivo, Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Alcorão sobre o mesmo tema, quando ele disse: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Combatam pela causa de Allah. Quem? الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Aqueles que vos combatem. Este é o primeiro nível, o primeiro elemento para que exista, quer dizer, exista motivo de que o termo Jihad é aceito nessa coisa. Quando existe uma agressão do outro lado pela causa da religião. E o segundo elemento, mais importante, que valida o termo Jihad, existência de uma autoridade legítima ou soberana a quem lhe cabe a responsabilidade de assumir essa tarefa. O que significa, os muçulmanos devem ter o seu líder, uma autorização. Como sabem, meus queridos e amados irmãos,
ao líder muçulmano, aquele que é soberano, nesse caso, tem a soberania sobre os muçulmanos, aquele que lhe cabe o poder de decisão sobre qualquer situação que os muçulmanos devem agir ou como devem agir, a ele somente os muçulmanos devem a obediência. Tudo aquilo que o líder, nesse caso, a autoridade muçulmana, for decidir sobre a agressão, chama-se jihad. O que significa? Se o líder, apesar da agressão que ele sofreu, decidir que vai responder qualquer das vias, ou via militar ou via paciência, não deixa de ser chamado jihad. Por quê? Existe a parte em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo estando em Meca, quando os idólatras o agrediam, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Não existia a parte militar, mas mesmo assim o jihad já era feito. O que significa já era praticado. O jihad nem sempre é utilizado para significar guerra. Significa uma postura, uma forma, um esforço que a pessoa faz para atingir a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Este aqui é o segundo elemento, chama-se líder. Este líder, como vocês sabem, não podem estranhar, como qualquer país hoje, nessa parte, que chama-se a parte militar, existe uma autoridade. E a essa autoridade que lhe cabe a autoridade decidir sobre aquilo que devem fazer. Allah subhanahu wa ta'ala se perguntar: e como é que ficam os muçulmanos? Aqueles que são agredidos nesse caso. Se o líder, por exemplo, dizer que nós não iremos responder essa agressão deles via militar. Allah subhanahu wa ta'ala falou no Sagrado Alcorão: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Se as pessoas lhes aparecer alguma coisa, alguma notícia, alguma situação boa ou assustadora ou má, ou de agressão, devem deixar isso para o mensageiro. Nesse caso, é o mensageiro quem lhe cabe decidir. Se o mensageiro decidir de forma positiva ou não, cabe somente ao mensageiro essa toda decisão. Aos muçulmanos cabe ou deixar na responsabilidade daqueles que têm autoridade sobre essa situação. E a terceira parte, o terceiro elemento que faz com que o jihad tenha validade é aquele que é o conhecimento e o respeito pelas diretrizes de Allah subhanahu wa ta'ala na causa. Nesse caso, a causa é de Allah, é Allah que decide como deve ser feito. Isso iremos falar no nosso próximo programa, inshallah, nosso próximo episódio, como se comportar como um mujahid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.